Shalom, queridos! Hoje é dia 21 de novembro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 8 de Kislev do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito e a nossa proposta, como já é do conhecimento dos amados, é juntos estudarmos a Parashat semanal e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que a Torá, ela é a orientação, a instrução tanto do povo judeu como das demais nações. Assim, escreveu o profeta Isaías no capítulo 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Nesse sentido, nós entendemos que quando compartilhamos aqui a Torá, nós estamos compartilhando as instruções de Hashem para toda a humanidade. E nós sabemos que para os judeus, eles receberam 613 mitzvot, e para nós, Bnei Noach, não judeus, que seguimos o judaísmo com orientação rabínica, foram destinadas às 7 leis de Noach. Eu quero trazer aqui uma reflexão do Rebbe de Lubavitch sobre a importância da Torá em nossas vidas. Diz o Rebbe: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo que existe pode ser encontrado na Torá. Disse o Rebbe: ainda mais, em qualquer conceito da Torá, você pode encontrar o mundo inteiro. O que o Rebbe está dizendo para nós? Que tudo aquilo que nós precisamos, todo tipo de instrução para a nossa vida está dentro da Torá. Então é muito relevante nós estarmos aqui compartilhando a Torá com os amados. Queridos, essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Vayetze. O nome da Parashat, Vayetze, significa no português: e ele partiu, uma referência da saída de Yaakov da casa de seus pais. Quando nós estudamos a Parashat Toledot, nós bem sabemos que Yaakov, ele tem que sair da sua casa porque ele estava correndo risco de vida, onde nós sabemos pela Torá que o Esaú, o Isaf, queria matá-lo. Então, o nome da Parashá, Vayetze, e ele partiu, se referindo à partida, à saída de Yaakov da sua casa, da sua família. Muito bem, essa Parashat, ela contém 148 versículos, e para você que vai estudar essa Parashá, essa porção na sua casa, ela abrange de Gênesis capítulo 28, verso 10, até o capítulo 32, versículo de número 3. Hoje, dentro da primeira aliá, eu gostaria de falar sobre a seguinte temática: comportamentos que influenciam. De fato, os nossos comportamentos provocam impactos, os nossos comportamentos trazem influência na vida das pessoas, sem sombra de dúvida. Então é sobre esse o tema que nós vamos tratar aqui dentro desse shiur, dentro dessa aula: comportamentos que influenciam. E vamos usar como base essa parashá, e nada melhor do que a vida de Yaakov. Queridos, permita-me aqui antes trazer o contexto da Parashá Vayetze. Quando nós lemos essa Parashat, a Torá nos mostra, como já relatado aqui na introdução, que Yaakov, ele estava com 63 anos quando ele saiu da casa dos seus pais. Esse é o contexto da Parashá de Vayetze. Um contexto que nós conhecemos muito bem da partida de Yaakov. Sendo assim, queridos, a informação que nós temos, e já falado aqui na introdução,
é que o Esaú, o Isaf, ele de fato queria tirar a vida de Jacó. Nós podemos dizer que o Jacó, o Jacó, de fato ele estava correndo um risco de vida. Quando nós lemos a Torá, em Bereshit 27:43, Gênesis 27:43 e Gênesis 28, verso 1 e 2, nós percebemos que tanto Rívca, a Rebeca, como Isaac, eles como pais orientam a Jacó a ir embora de casa e partir para Harã. E aí temos alguns motivos. O risco de vida que o Jacó estava correndo ali ao ficar ali na sua parentela, e um outro propósito que a Torá nos mostra é que ele deveria partir para arrumar uma esposa com princípios e valores fundamentados na Torá. Então é essa informação que nós temos aqui, que de uma forma traz uma iluminação, traz um contexto para nós na Parashá de Vayetze. Então vem a Torá e nos diz em Bereshit capítulo 28, verso 10: E Jacó deixou Beersheba e dirigiu a Harã. Então, mediante a esse perigo que o Jacó estava sofrendo, referente às ameaças de Esaú para com a sua vida, como nós aprendemos aqui também, mediante a solicitação dos pais para Jacó arrumar uma esposa que fosse serva de Hashem, nesse contexto o Jacó lhe partiu, Vayetze, e ele partiu. E a Torá mostra para nós aqui, no primeiro versículo da nossa Parashá, estou aqui com a Torá em mãos, diz aqui a Torá: E Jacó deixou Beersheba e dirigiu-se a Harã. Então ele parte dali de Beersheba, onde ele estava habitando, e vai para Harã. E eu quero trazer aqui o Midrash, que vai trazer alguns detalhes para nós, no sentido de jogar mais luz, no sentido de trazer esclarecimento para nós sobre essa saída de Jacó ali de Beersheba. Então, vamos ver agora, eu separei aqui um documentário com alguns detalhes da saída de Jacó de Beersheba. Então, nós já aprendemos em Toledote que de fato o Esaú ele era um assassino. Nós estudamos a Parashá de Toledote e nós aprendemos ali que de fato o Esaú ele era um assassino nato. E com certeza, dentro aqui dessa Parashá, ele não iria deixar quieto a enganação que sofrera no contexto da primogenitura. E de fato, o Esaú ele já tinha determinado que iria matar o Jacó. E agora o Midrash, ele sabendo que Jacó ele parte, o Midrash traz algumas explicações dessa saída de Jacó de Beersheba. Então vem o Midrash e nos diz que na saída de Jacó, Esaú manda seu filho Elifaz e diz: persiga Jacó e mata-o. Então nós aprendemos aqui, o Midrash agora começa a jogar uma luz dentro deste versículo da Torá, de Bereshit 28:10. O Midrash diz que assim que Jacó saiu de Beersheba, o Esaú ele chama seu filho Elifaz e diz para ele: olha, persiga seu tio e mata ele para mim. Essa foi a orientação do Esaú para o seu filho Elifaz. Então o Midrash continua dizendo que o Elifaz ele corre atrás do seu tio Jacó, alcança ele, porém, quando ele alcança Jacó, o Midrash diz que o Elifaz não consegue tirar a vida do seu tio Jacó. Quando ele foi tirar a vida do seu tio Jacó, o Midrash diz que a sua consciência ela começou a ficar pesada. Então, o Elifaz ele começa a lembrar da integridade do seu avô Isaac, dos ensinamentos que Isaac passava para ele,
e ele não consegue executar o próprio tio. E daqui eu já abro um parênteses para dizer que a Torá, ela neutraliza o mal. A Torá, ela traz luz para nossa alma. A Torá é o fogo que nos inspira a praticarmos os mandamentos de Hashem. Então ele não consegue executar o seu próprio tio. E nos conta os sábios que o Elifaz, o sobrinho de Jacó, até pergunta para ele: ô tio Jacó, o meu pai Esaú mandou matá-lo, mas de fato não consigo executar essa missão. O que o senhor quer que eu faça? Então o Jacó responde: leve todos os meus bens, pois um homem sem nada é considerado como morto. Agora Elifaz, diz o Midrash, podia dizer que Jacó estava morto. Sendo assim, queridos, nós podemos dizer que o Jacó, depois desse encontro com o sobrinho dele, onde o Elifaz não consegue tirar a vida do tio, porém, a Torá fala para nós, o Midrash fala para nós, que o Elifaz leva todos os bens materiais de Iacov. E num linguajar paulista aí, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que nesse exato momento agora, o Jacó ele está zerado no sentido de ter posses. E nós vamos perceber no desenrolar aqui da nossa paraxá que Iacov ele vai depender totalmente do Eterno. Ele vai depender totalmente de Hashem. E nós precisamos ter esse princípio, esse valor, que nós dependemos totalmente do Eterno. É Ele que manda chuva, é Ele que manda sombra, é Ele que manda o pão, é Ele que manda água para nós, e nós dependemos desse grandioso Deus que cuida e que nos sustenta no nosso dia a dia. Nós temos o costume de falar por meio de uma prece, assim que nós acordamos, nós recitamos o Modei Ani Lefaneha. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Nós sabemos que Hashem é aquele que nos dá vida, é aquele que nos dá oportunidade, é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida de nós. Nesse sentido, nós devemos depender totalmente de Hashem, independente das circunstâncias, seja na bonança, seja na escassez, em qualquer momento da sua vida, nós temos que depender do Deus da Torá, nós temos que depender de Hashem, o Criador dos céus e da terra. Nesse momento, o Iacov, a Torá fala, e o Midrash relata, que ele não tem nada, ele perdeu todos os bens materiais. O seu sobrinho Elifaz, ele leva embora todos os seus bens materiais. Então, é nesse contexto, é dessa forma, é dessa maneira que Jacó, ele parte lá para Harã, na casa do seu tio. Ele não tem nada financeiramente, ele perdeu tudo, colocou tudo na mão do seu sobrinho Elifaz. E uma das coisas que nós vamos perceber é que o Iacov, é que o Jacó, antes de ir para a casa do seu tio, agora, sem nada, sem nenhum bem material. Mas uma das coisas que nós aprendemos é que o Iacov, ele vai se preparar. Então, antes do Iacov, ele partir para Harã, queridos, buscar uma esposa na casa do seu tio Labão, é importante nós falarmos aqui o ambiente que o Jacó ele vai entrar. Ele saiu de Beersheba, o seu sobrinho Elifaz arrancou todos os seus bens materiais e ele está indo para Harã, na casa do seu tio Labão. E é importante nós falarmos, porque isso aqui tem conexão com o tema que vamos desenvolver aqui nesse shiur, comportamentos que influenciam. Então nós vamos perceber como o Iacov ele tinha belos comportamentos que influenciaram pessoas ao seu redor, tanto ali em Beersheba como lá em Harã, quando ele chega na casa do seu tio. Então uma das coisas que nós aprendemos aqui é que ele parte
para Harã, ele está sem nenhum bem material nesse momento, dependente total de Hashem. E antes de partir, nós entendemos aqui que é muito importante nós falarmos que os habitantes lá de Harã, onde o seu tio Labão morava, as pessoas dali eram trapaceiros, eram pessoas corruptas. Então, nesse sentido, iria ser uma grande batalha para Jacó. Ele iria entrar em uma terra onde as pessoas eram trapaceiras, havia uma forte veia corrupta no meio das pessoas. Então, o Jacó ele está indo para um lugar, podemos dizer, metaforicamente falando, um lugar de escuridão. Mas o Yaakov, ele representa uma luz, porque ele contém a luz de Hashem, ele contém a luz da Torá, e ele vai para esse lugar para confrontar as trevas, para viver em um lugar onde os valores são totalmente diferentes daquilo que ele aprendera com o seu pai, com o seu avô e etc. Então, nesse sentido, antes dele partir, ele entende que é importante uma preparação. E o que o Jacó faz de acordo com a Torá e de acordo com o Midrash? Ele vai estudar Torá por 14 anos. É exatamente isso que o Midrash ele nos ensina. E nesse sentido, a grande lição para nós é que nos desafios das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, nós precisamos nos preparar. E a melhor preparação é a preparação espiritual. Porque se você está conectado com Hashem, se você está conectado com a Torá, se você está conectado com as Tefilot, sem sombra de dúvida, você vai conseguir enfrentar qualquer tipo de batalha. Jacó foi roubado pelo seu sobrinho, ele está sem bens materiais, ele está indo para um lugar onde havia pessoas ali trapaceiras, havia uma veia de corrupção muito forte, então ele sabe para onde ele está indo. Porém, antes de partir, ele decide estudar Torá por 14 anos. E a grande lição é o seguinte: nós precisamos nos preparar para os desafios espirituais que nós recebemos do Eterno. Testes que nós recebemos, nós precisamos nos preparar. O cenário, queridos, que a Torá está nos apresentando é que, de fato, Yaakov está em uma situação desconfortada e, sem sombra de dúvida, novos desafios viriam daqui para frente. E você? Está enfrentando novos desafios? Ou vai enfrentar novos desafios? Se prepare, se conecte com o Eterno, se conecte com os mandamentos de Hashem, se conecte com os mandamentos de Deus. O Jacó, ele entende a dificuldade e ele vai se preparar para esse grande desafio. E aí surge a grande pergunta: como Yaakov vai se preparar para tão grande desafio? Até porque ele está saindo de Beersheba e ele está indo para uma terra onde, como já disse, havia uma forte corrupção. Então vem o Midrash e responde essa pergunta para nós, dizendo: ele volta para a academia de Eber, que era o bisneto de Noah. Tanto o Eber como Shem tiveram experiências com pessoas trapaceiras, sem sombra de dúvida. Yaakov iria pegar uma grande bagagem antes de partir. Então, lembrando que o Shem, ele era filho de Noé, ele era filho de Noah, e ele tem uma bagagem para passar para Jacó como lidar com pessoas trapaceiras. Então, de fato, o Jacó, além do estudo da Torá, ele vai ter ali insights, troca de experiência com Shem, filho de Noah. O Midrash diz que ele estuda a Torá por 14 anos e nos conta os sábios que ele estudou tanto a palavra de Deus que ele varava a noite estudando as Escrituras. Então nós percebemos aqui uma grande dedicação de Yaakov, se preparando, estudando Torá,
se alimentando da luz, trazendo luz para a sua alma, trazendo luz para a sua vida. Por quê? Daqui a pouco ele vai entrar em uma escuridão, onde os comportamentos são outros, onde os valores são outros. Mas a temática que nós estamos tratando aqui é exatamente isso: comportamentos que influenciam. Para Iácov executar esses comportamentos espirituais com base na Torá, nós aprendemos que ele vai se preparar por 14 anos, de acordo com o Midrash. E daqui nós aprendemos que devemos sempre nos preparar para a nossa missão espiritual, que Hashem nos deu, principalmente com o conhecimento de Deus. Como eu li aqui no começo, o livro do profeta Isaías nos ensina, lá no capítulo 51, versículo 4, instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então nós sabemos que as instruções de Deus para termos sucesso aqui na face da terra está contida na Torá. A Torá é a nossa vida, ela contém todas as instruções para as nossas vidas. Assim está escrito lá em Tehilim, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jacó sabe aonde está o sucesso. O sucesso está em se encher da Torá, se encher da luz da Torá para encarar novos desafios. Então é essa informação que nós temos aqui pelo Midrash, nessa partida de Jacó de Beersheba para Harã. Ele perde tudo, ele faz seu sobrinho, leva todos os seus pertences embora. Jacó sabe do grande desafio, ele vai se preparar por 14 anos estudando Torá para partir para Harã, porque lá o desafio iria ser grande. Mas nós vamos perceber que em nenhum momento, apesar das adversidades, o Iácov ele vai se deixar abalar devido às circunstâncias adversas. Porque quando nós estamos cheio de mitzvot, cheio de Torá, cheio de tefilot, cheio de preces e orações, nada pode nos abalar. Passamos por incomodações, sem sombra de dúvida, mas estamos revestidos daquilo que é mais precioso, a luz do Eterno, que, metaforicamente falando, representa a Torá. Como começa essa paraxá, queridos? Gênesis 28:10. Iácov saiu de Beersheba e dirigiu-se a Harã. Bereshit, capítulo 28, versículo 10. E aqui o Midrash, explicando o versículo 10, ele traz uma pergunta para nós. Por que a Torá ela faz questão de enfatizar a partida de Iácov ou de Jacó? Não bastava simplesmente a Torá dizer que ele foi? Porque a Torá ela faz questão de enfatizar a partida de Jacó. Ora, quando nós lemos o Bereshit aqui, o 28, verso 5, 5 versículos antes, a Torá fala que Jacó já tinha ido. E por que no versículo 10 a Torá dá ênfase novamente, dizendo que ele saiu de Beersheba e dirigiu-se a Harã? Então nós temos aqui algumas explicações do versículo 10, que é o primeiro verso da nossa paraxá, e os sábios eles trazem uma explicação do porquê a Torá ela enfatiza essa saída de Iácov ali de Beersheba. Então, a resposta que nós temos: enquanto ele viveu ali, sua conduta íntegra inspirava os habitantes locais a se comportarem bem e os fazia sentir vergonha de agir de maneira inapropriada. Então, estou aqui com um comentário do Rumash, e os sábios explicam para nós o seguinte, que a Torá está enfatizando a conduta de Jacó.
Então, quando Jacó vivia ali em Berseba, a conduta dele era íntegra, ele inspirava os habitantes locais, os habitantes locais por isso se comportavam bem, e os habitantes sentiam vergonha de agir de maneira inapropriada, porque a presença do Tsadik, a presença de Yaakov, estava ali em Berseba. É por isso, como diz o tema, que os comportamentos, de fato, ele produz influência nas pessoas que estão ao nosso redor. Nossos sábios nos explicam também que quando Jacó partiu de Berseba, os moradores da cidade perceberam que haviam perdido algo precioso. Yaakov era uma pessoa de grande carisma, ele tinha uma forte influência espiritual em Berseba, por isso todos sentiram com sua partida. E para você ter uma ideia, a conduta de Jacó, ela inspirava os habitantes de Berseba a se comportarem muito bem. E isso traz para nós que os nossos comportamentos vão impactar, vão influenciar a vida das pessoas. Nós estamos vendo essa verdade na vida de Yaakov. Então nós aprendemos a importância de Yaakov ali na cidade de Berseba. Então, devido a esses comportamentos, a esse estilo de vida conectado com a Torá, com o mitzvot, Yaakov trazia uma grande influência ali na cidade de Berseba. Então, quando ele parte, a Torá ela vai enfatizar que a cidade está perdendo uma joia preciosa. A Torá vai enfatizar a saída desse grande tzadik ali da cidade de Berseba. Ele era importante na cidade de Berseba. Qual a sua importância no contexto que você está inserido? Na sua família, no seu contexto de trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade espiritual. Os seus comportamentos estão influenciando as pessoas, estão incentivando as pessoas a buscarem a Hashem, a buscarem a Torá, na ocasião nós, Bene Noach, as 7 leis de Noah. Eu estive em São Paulo esse final de semana, participando ali de uma reunião presencial com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, e ao ouvir o Ravi falar sobre a Parashat de Toledot e trazendo ali algumas instruções, algumas orientações para nós, aquelas palavras entraram na minha alma no sentido de trazer mais influência, mais energia, de trazer mais ânimo para continuar seguir as 7 leis de Noah, de seguir a Torá. Então, de fato, os nossos comportamentos, as nossas falas, as nossas atitudes têm um peso muito grande na vida das pessoas. O maior exemplo aqui é Jacó, que deixou a cidade de Berseba, e a Torá vem e repete novamente que Yaakov deixou Berseba, para mostrar o quão grande ele era influente na cidade, inspirando as pessoas a abandonar a idolatria, a abandonar as coisas erradas e se conectar com a Torá. E a grande lição, queridos, que nós aprendemos aqui, é que um justo, um tzadik, ele é luz para as pessoas, ele é luz para as nações. A santidade de Deus no tzadik, no justo, inibe o pecado na vida das pessoas. E de acordo com Maimônides, o Rav Yaakov cita essa passagem de Maimônides no livro Guia Bene Noach, dizendo que um tzadik um tzadik entre as nações, é aquele que aceitou e recebeu as 7 leis de Noah. Ele é chamado de um justo, um tzadik entre as nações. Sendo assim, queridos, nós devemos influenciar as pessoas
para bons comportamentos. É por isso que a Torá faz questão de enfatizar a saída de Jacó, pois ele, de fato, causava uma grande impressão na cidade. A grande ênfase aqui, sem sombra de dúvida, é o comportamento. Os nossos bons comportamentos mudam comportamentos nas pessoas. Olha que interessante. O meu comportamento, os nossos comportamentos mudam comportamentos nas pessoas. E nós sabemos que o propósito da criação é que eu e você, como Benei Noach, nós façamos dessa terra a morada de Hashem. O Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele diz para nós, comentando esse versículo, que um tzadik provoca grande impressão quando está em um lugar. Se o Rashi diz que o Yaakov, ele provocou um impacto naquele lugar, nós podemos trazer essa verdade para a nossa realidade. E obedecendo a Torá, obedecendo os 7 mandamentos, nós vamos trazer luz para essa terra, porque os nossos comportamentos de fato influenciam as pessoas. E vamos trazer Torá, vamos trazer luz, vamos trazer bondade para a face dessa terra. E as atitudes, os bons comportamentos influenciam de uma tal maneira que nós temos um exemplo no próprio Tanar, na ocasião, o grande exemplo de Noemi. No caso de Ruth, Noemi teve tanta influência na vida dela que Ruth disse: onde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. Teu povo será meu povo e teu Deus será o meu Deus. Ruth capítulo 1, verso 16. Então, olha o poder da influência. A Noemi, ela foi uma mulher justa, uma mulher de caráter, uma mulher que plantava valores. E no momento da separação, a Ruth falou assim: espera aí, você é minha referência. Os seus comportamentos mudaram a minha vida. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Então, olha que interessante. De fato, os comportamentos influenciam a vida das pessoas. E uma coisa importante que eu gostaria de trazer aqui, amados, é que o nosso comportamento, ele é lapidado, ele é transformado diariamente quando nós temos o contato com a Torá, quando nós temos o contato com a palavra de Hashem, porque assim está escrito em Tehilim 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Repare bem, nós devemos influenciar, porque os nossos comportamentos influenciam as pessoas, ao ponto de novas Ruths falarem: o teu Deus será o meu Deus. Mas uma das coisas que vão acelerar a mudança em nós é o contato com a Torá. A Torá é o freio, a Torá é a cerca que nos impede de seguirmos caminhos que não agradam a Hashem. E a ideia é transformação. O conhecimento da Torá, a praticidade da Torá com ações diárias da nossa parte vão transformar uma sociedade. Porque você e eu estamos conectados com a palavra do Eterno. Nós estamos conectados com Hashem. Hashem, ele é o único que pode ser adorado. Hashem nunca nasceu, nunca morreu e nunca ressuscitou. Hashem é Errad, Hashem é um. Então, de fato, quando nós estamos conectados com a Torá, nós passamos por transformações. E sendo uma pessoa transformada, nós vamos ter ações que vão mudar a nossa sociedade. Portanto, é um desafio para nós, como monoteísta, aquele que crê em um único Deus, aquele que aquele que assumiu para si as 7 leis de Noah, é um desafio para nós. Mas chegou o momento
de nós, como Bnei Noach, influenciarmos as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando para elas o que é de fato conectar-se com Hashem. E conectar-se com Deus não precisa de nenhum intermediário. Nós podemos conectar com Deus diretamente. Nós podemos pedir perdão a Hashem diretamente. Nós podemos agradar a Hashem, agradar a Deus, simplesmente tendo um contato com Ele, sem nenhum intermediário. Baruch Hashem por isso. Então, queridos, a ideia aqui é transformação. E transformação começa dentro de nós, quando nós jogamos Torá na nossa alma. Nós somos tão impactados que esse impacto dentro de nós vai refletir em novos comportamentos, em novas atitudes que vão de fato influenciar as pessoas ao nosso redor. Na geração de Noé, na geração de Noah, somente a sua família guardavam as mitzvot que Hashem determinou. E eles entraram na arca. Que tal nós hoje imitarmos a família de Noah, imitarmos a família de Noé? Noah, ele não se deixou ser influenciado. E o Midrash aplica o Terrilim Salmos 1 para Noé, dizendo que Noé não seguiu os conselhos dos ímpios, mas seguiu a orientação de Hashem no foco de construir a arca. Que tal eu e você, como bons Bnei Noach, construirmos, fazermos desse mundo uma cabana, uma casa para Hashem, uma morada para Hashem, trazendo muita luz, praticando muitas mitzvot. E apesar de tantas energias opostas, quando Jacó ele chegou em Harã, nós aprendemos pela Torá a fidelidade de Jacó. Apesar das dificuldades, das energias opostas, apesar das contradições, apesar das críticas, apesar de comportamentos externos maléficos ali em Harã, a Torá nos diz que a fidelidade de Yaakov pela Torá não sofreu nenhum abalo. Isto é, o Yaakov, ele influenciou Beersheba e influenciou Harã com seus bons comportamentos. Sabe o que Hashem fez? Prosperou Yaakov em um solo estrangeiro, abençoou Yaakov, honrou Yaakov, manifestou o poder na vida de Yaakov. E é assim, quando nós, de fato, entendemos que a Torá é a nossa base e nós precisamos de alimentarmos a Torá diariamente, porque a alimentação da Torá vai trazer uma energia, uma espiritualidade, um contato com Hashem, ao ponto de ficarmos animados e termos comportamentos que influenciam as pessoas. Baruch Hashem, reflita comportamentos que influenciam. Você está influenciando com os seus bons comportamentos ou os seus comportamentos não estão adequados de acordo com a Torá? Baruch Hashem, que você possa refletir nesse shiur. Parashá Vayetze, e ele partiu.